Abdução na Bíblia. O que realmente aconteceu com o profeta Elias? Desde o momento em que o primeiro homem pisou fora do paraíso, uma única sentença ecoa inabalável sobre a história da humanidade. Tu és pó e ao pó tornarás. Esta é a lei absoluta que governa a existência biológica. Não importa a riqueza acumulada, a sabedoria adquirida ou o poder exercido, a sepultura é o destino final de todos. A gravidade sempre vence. Ela puxa os corpos cansados para baixo, de volta para a terra fria, num ciclo perpétuo de nascimento e decomposição. Vimos os grandes patriarcas fecharem os olhos. Abraão, o amigo de Deus, morreu. Moisés, que falou face a face com o Criador, foi sepultado em um vale desconhecido. Davi, o homem segundo o coração de Deus, viu seu corpo se desfazer na cidade de Davi. A morte é a regra. A morte é o ponto final de toda a biografia humana. Mas nas margens áridas do Rio Jordão, no século IX a.C., a realidade sofreu uma ruptura violenta. As leis da física foram suspensas. A biologia foi ignorada. A gravidade foi invertida. Estamos prestes a investigar o caso mais perturbador e fascinante das Escrituras Sagradas. O dia em que um homem de carne e osso não provou a morte, mas foi arrancado deste planeta por uma força que a mente antiga mal conseguia descrever. Elias, o tisbita, o profeta do fogo, não apenas desapareceu, ele foi levado. O relato bíblico nos conta sobre carruagens de fogo e cavalos de fogo que rasgaram o céu com um estrondo de tempestade, separando mestre e discípulo com uma precisão cirúrgica e aterrorizante. Imagine a cena com os olhos de quem estava lá. Não havia aviões, não havia foguetes, não havia eletricidade. Quando Eliseu olhou para cima, ele não viu uma alegoria poética. Ele viu algo sólido. Ele viu veículos resplandecentes, emitindo uma luz que não pertencia ao espectro solar, movendo-se com uma inteligência e uma potência que desafiavam a compreensão. O texto hebraico luta para encontrar palavras, chama de carro, chama de cavalo, chama de redemoinho. Mas o que Eliseu presenciou foi a intrusão de uma tecnologia celestial, uma manifestação da glória soberana que opera fora das 4 dimensões do nosso universo. Seria este o primeiro relato documentado de uma interação com a física superior dos céus, ou o que os teóricos modernos chamariam de abdução? Muitos olham para este evento como uma lenda infantil de escola dominical, uma história bonita para dormir. Mas eu convido você a acordar. Olhe para a complexidade do que está escrito. Elias sabia que ia partir. Havia um cronograma. Havia uma rota específica traçada no mapa de Israel que precisava ser percorrida antes da extração. Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. Nada foi aleatório. Cada passo era um código, cada parada era um destravamento de frequências espirituais necessárias para que o corpo mortal pudesse suportar a transição para a eternidade. Eles não estavam apenas caminhando, estavam cumprindo um protocolo de ascensão. Hoje, nós vamos despir a tradição religiosa que cegou nosso entendimento por séculos. Vamos colocar de lado as pinturas renascentistas de velhos barbudos em carroças de madeira voando nas nuvens. Vamos mergulhar na raiz das palavras originais, na geografia sagrada e nos mistérios da física quântica que a Bíblia antecipou milênios atrás. Você descobrirá que o arrebatamento de Elias não foi apenas um prêmio para um profeta fiel. Foi uma demonstração de poder, uma fenda no véu que separa o mundo visível do invisível, deixando para nós pistas sobre a natureza da vida após a morte, a existência de outras dimensões e o destino final do corpo humano. Prepare sua mente para o que está por vir.
O que aconteceu naquele dia no deserto não ficou no passado. Aquele redemoinho deixou marcas que ainda ecoam. Aquele manto que caiu no chão carrega um segredo que a igreja moderna esqueceu. E a pergunta que faremos vibrar em sua alma nos próximos minutos é perigosa. Se Elias foi levado vivo, onde ele está agora? Ele saiu do nosso tempo ou apenas mudou de lugar? A resposta para isso pode alterar completamente tudo o que você pensa saber sobre o céu e a terra. Respire fundo e abra os olhos do seu espírito. A jornada para dentro do redemoinho começa agora. Antes que o céu se abrisse, houve uma caminhada silenciosa e perturbadora pela terra. Nada na dimensão espiritual acontece sem preparação geográfica e alinhamento de propósito. Observe atentamente a estranha dança entre Elias e seu sucessor naquele dia fatídico. 3 vezes, o profeta velho virou-se para o jovem e ordenou que ficasse para trás. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Fica-te aqui, pois o Senhor me enviou ao Jordão. Para um leitor desatento, isso soa como rejeição ou o desejo de um homem cansado por solidão em seus momentos finais. Mas a sabedoria oculta revela que não se tratava de um afastamento, mas de um teste supremo de frequência e lealdade. Elias estava calibrando o espírito de Eliseu. Apenas aquele que recusa o conforto e persegue a visão até o limite extremo está apto a receber a herança do poder. Eliseu sabia que se desgrudasse os olhos de seu mestre por um segundo, perderia não apenas a companhia, mas o destino. Há um segredo gravado na poeira daquelas estradas que a maioria dos teólogos ignora. O trajeto que Elias fez, de Gilgal para Betel, de Betel para Jericó e de Jericó para o Jordão, não foi um roteiro turístico. Foi uma engenharia reversa espiritual. Séculos antes, quando Josué liderou o povo de Israel para conquistar a terra prometida, ele fez exatamente o caminho oposto. Josué atravessou o Jordão, derrubou Jericó, subiu a Betel e estabeleceu o acampamento em Gilgal. Josué estava entrando para tomar posse, fincando a bandeira do reino de Deus na matéria. Elias agora estava fazendo o caminho de saída. Ele estava devolvendo a terra a Deus. Ele estava refazendo os passos da conquista, como quem fecha um contrato, encerrando um ciclo profético monumental para que outro pudesse começar. Ele estava dizendo ao mundo espiritual que sua missão de ocupação estava completa e que agora ele estava pronto para a retirada estratégica. E não pense que eles caminhavam sozinhos ou em segredo. As escolas de mistério da época, conhecidas como os filhos dos profetas, estavam em polvorosa. Em cada cidade que chegavam, esses grupos de videntes e estudantes do sobrenatural saíam ao encontro de Eliseu com a mesma pergunta urgente sussurrada nos cantos. Sabes tu que o Senhor tomará hoje o teu Senhor por cima da tua cabeça? O arrebatamento de Elias não foi um acidente repentino, nem uma surpresa divina de última hora. Estava agendado na agenda cósmica. O mundo espiritual já havia notificado os sensíveis da terra. Havia uma expectativa elétrica no ar, uma tensão de que a barreira entre os mundos estava ficando fina demais naquele dia específico. Eles sabiam a data, sabiam a hora e sabiam o homem, mas apenas Eliseu teve a coragem de caminhar até o epicentro do evento. Quando chegaram à margem do Jordão, o último obstáculo físico se apresentou. O rio que separa o deserto da promessa, a fronteira líquida da morte e da vida. Elias não procurou uma ponte, nem um barco, nem esperou a água baixar. Ele tirou seu manto, a capa que carregava a unção de juízo e autoridade, enrolou-o e feriu as águas. Perceba o verbo. Ele feriu as águas. Não foi um toque suave, foi um golpe de domínio. A água, reconhecendo a autoridade superior, partiu-se para cá e para lá. Eles passaram em seco. Este foi o último ato de Elias como homem mortal, operando na física da terra.
Ele demonstrou domínio total sobre os elementos naturais antes de ser submetido aos elementos sobrenaturais. A travessia do Jordão a seco simbolizava que ele já não estava mais sujeito às leis que governam a matéria fluida deste mundo. Ele já estava com um pé na eternidade. Ali, do outro lado, no deserto, longe das cidades, longe do templo, longe da religião organizada, o palco estava montado. A geografia estava cumprida. O teste de lealdade de Eliseu estava vencido. O silêncio do deserto aguardava o ruído do céu. Elias sabia que o momento da extração havia chegado. Ele não olhou para trás, para a terra que defendeu com fogo e sangue. Ele olhou para cima. E é neste momento de calmaria tensa, onde o vento do deserto para e o ar fica pesado como chumbo, que a conversa muda. Não se trata mais de onde ir, mas do que pedir. A última transação humana estava prestes a ser feita antes que a tecnologia dos anjos invadisse a atmosfera. De repente, o diálogo cessou. Enquanto eles ainda andavam e falavam, o tecido do espaço-tempo foi rasgado violentamente. O texto bíblico nos diz que, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aqui precisamos parar e desconstruir a cena com a precisão de um cirurgião forense. A mente moderna, viciada em ficção científica, tende a visualizar naves espaciais metálicas, enquanto a mente religiosa tradicional visualiza uma carroça de madeira em chamas. Ambas as visões são reducionistas. O hebraico original usa a palavra rekev para o veículo, que implica uma estrutura montada para transporte, e sufá para o redemoinho, descrevendo uma tempestade rotativa violenta. O que Eliseu presenciou foi a convergência de uma estrutura inteligente operando dentro de um fenômeno atmosférico de alta energia. Não era caos, era tecnologia controlada. Para entender a natureza deste objeto, precisamos olhar para além de 2 reis. Precisamos consultar o profeta Ezequiel, que anos mais tarde, às margens do rio Quebar, teve uma visão detalhada do que ele chamou de visões de Deus. Ezequiel descreve seres viventes, rodas dentro de rodas que giravam sem virar, olhos ao redor dos aros e um fogo que envolvia tudo, brilhando como metal eletrizante ou bronze polido. A tradição mística judaica chama isso de Merkabah, o trono-carruagem de Deus. O que desceu para buscar Elias não foi um transporte comum, mas uma extensão móvel da sala do trono do universo. Era a glória Shequina materializada em forma de veículo interdimensional. O fogo descrito não era combustão química que queima oxigênio, era a irradiação da essência divina, plasma puro de santidade que consome a impureza, mas preserva a essência. Muitos teóricos modernos, olhando para essas descrições de rodas, fogo, vento e subida vertical, apressam-se em rotular o evento como um contato extraterrestre, uma abdução por seres de outros planetas. Mas a verdade bíblica é infinitamente mais aterrorizante e grandiosa. Não estamos falando de alienígenas biológicos viajando em latas de metal através de anos-luz. Estamos falando de seres interdimensionais, arcanjos e serafins, que habitam as dobras da realidade logo acima da nossa percepção. Eles não vêm de outro planeta. Eles vêm de uma dimensão superior que envolve a nossa. A tecnologia deles não é baseada em parafusos e combustível, mas em espírito e vontade divina. Elias não foi abduzido por cientistas espaciais curiosos. Ele foi recolhido por uma escolta real. A carruagem de fogo era a carruagem de guerra do Senhor dos Exércitos. A violência da separação é um detalhe crucial. O texto diz que o carro os separou. Foi um corte abrupto. Eliseu, o homem que ficaria na terra, foi empurrado para trás pela onda de choque da santidade, enquanto Elias foi sugado para dentro do vórtice. Imagine a física envolvida nisso.
para retirar um corpo material da gravidade da Terra e transportá-lo instantaneamente para uma dimensão espiritual, é necessária uma alteração atômica completa. O corpo de Elias teve que ser transfigurado num piscar de olhos. A carne corruptível não pode herdar o céu. Naquele redemoinho, a biologia de Elias foi reescrita. O carbono foi transmutado em glória. Ele não morreu, mas foi metamorfoseado vivo, engolido pela tempestade de Deus e levado para fora do mapa da existência humana conhecida. Quando a poeira baixou e o silêncio voltou ao deserto, Eliseu estava sozinho. Ele rasgou as próprias vestes em duas partes, um sinal de luto, mas também de reconhecimento de que o velho mundo havia acabado. Ele olhou para o chão e viu a única coisa que restou da passagem daquele vórtice: o manto de Elias. A capa de pelos rústica estava caída na areia. Aquele objeto era a prova física de que o evento foi real, não foi uma alucinação coletiva. O manto estava lá. Elias se foi, mas a autoridade que estava sobre ele permaneceu. Mas uma pergunta perturbadora paira no ar, uma questão que Jesus Cristo mesmo levantaria séculos depois. Se Elias subiu corporalmente, para onde ele foi? Se o céu dos céus é um lugar espiritual, o que aconteceu com o corpo físico do profeta? A resposta nos leva a um dos maiores paradoxos da teologia bíblica. Aqui colidimos com uma muralha teológica que poucos têm a coragem de escalar. Jesus Cristo, a própria verdade encarnada, fez uma declaração absoluta e perturbadora no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Ele disse: "Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem." Esta frase é um terremoto nos alicerces da interpretação simplista. Se a palavra de Deus não pode mentir, e Jesus afirmou categoricamente que ninguém subiu ao céu antes dele, onde está Elias? Estamos diante de uma contradição bíblica ou de um segredo dimensional que nossa teologia rasa não conseguiu mapear? Para resolver este enigma, precisamos entender que a palavra céu na Bíblia é plural e complexa. Existe o céu atmosférico, onde voam os pássaros, o céu estelar, onde orbitam os astros, e o terceiro céu, a morada do Altíssimo, o Santo dos Santos do Universo. Elias foi levado para cima, isso é um fato visual. Mas será que ele entrou na presença imediata do Pai antes que o sangue de Cristo fosse derramado? A teologia profunda sugere que não. O caminho para o santuário celestial ainda estava fechado para a humanidade. Então, para onde a carruagem o levou? A resposta pode estar escondida em um detalhe cronológico assustador registrado no livro de Suns Crônicas, capítulo 21, versículo 12. Anos após o evento do redemoinho, quando Eliseu já era o profeta titular e Israel seguia sua vida, o perverso rei Jeorão de Judá recebe uma correspondência. O texto diz: "Então lhe chegou uma carta do profeta Elias." Leia isso novamente até o choque se instalar. Uma carta de Elias, entregue anos depois de seu desaparecimento. Como um homem que foi abduzido por uma carruagem de fogo envia correio para um rei que começou a reinar depois de sua partida. Isso abre portas para 3 possibilidades vertiginosas. A primeira é a onisciência profética. Elias teria escrito a carta antes de partir, sabendo exatamente quem reinaria e o que faria, deixando-a com instruções de entrega futura. Isso provaria que o tempo para os profetas não é linear. A segunda possibilidade, defendida por antigos intérpretes judeus, é a da translocação geográfica. A teoria de que a carruagem não tirou Elias do planeta, mas o transportou pela atmosfera, o primeiro céu, para um local seguro e isolado na Terra, onde ele viveu seus últimos dias em anonimato sagrado, aposentado de sua função pública, mas ainda atento aos movimentos políticos. Ele teria sido removido do palco, mas não do teatro. Mas existe a terceira via,
a mais mística e provável. A de que Elias foi preservado vivo em um estado intermediário, um lugar de retenção gloriosa, semelhante ao que a tradição chama de seio de Abraão ou paraíso, aguardando a redenção final. Neste lugar, fora do fluxo temporal da terra, ele permanece preservado. A carta pode ter sido uma materialização de sua autoridade que transcende a morte física. O fato é que o corpo de Elias não foi encontrado. 50 homens fortes dos filhos dos profetas procuraram por ele nas montanhas e nos vales por 3 dias, achando que o Espírito do Senhor o tivesse lançado em algum penhasco. Eles voltaram de mãos vazias. Não havia cadáver, não havia túmulo. A matéria física de Elias foi sequestrada por Deus. Este desaparecimento corporal coloca Elias em uma categoria exclusiva, ao lado de Enoque. Eles são as anomalias do sistema. Eles representam a esperança de que a morte não é o fim inevitável, mas uma barreira que pode ser transposta pela fé e pela soberania divina. Elias tornou-se um arquivo vivo, armazenado no disco rígido do céu para um propósito futuro. Ele não foi apenas salvo da morte, ele foi reservado. Deus guardou Elias como quem guarda uma arma secreta num cofre de vidro com a etiqueta "Quebre em caso de emergência apocalíptica". E é exatamente por isso que sua história não termina no Antigo Testamento. A profecia de Malaquias garante que ele deve voltar. O mistério de seu corpo ausente é a chave para o seu retorno futuro. Ele possui o que nenhum outro santo no céu possui: um corpo físico pronto para pisar novamente na poeira deste mundo. Quando o rugido do redemoinho cessou e a luz da carruagem se extinguiu nas alturas, Eliseu encontrou-se sozinho no silêncio ensurdecedor do deserto. Diante dele, na areia quente, jazia o único vestígio físico daquele evento cósmico: o manto. A velha capa de pelos rústica que cobria os ombros do profeta do fogo. Aquele pedaço de tecido era o documento oficial da transferência de patente. No mundo espiritual, a autoridade não se conquista com votos ou eleições. Ela é transmitida por herança e posicionamento. Eliseu rasgou as próprias vestes em 2 partes. Este foi o ato final de morte do seu velho eu. O fazendeiro de Abel-Meolá morreu ali. Quem se levantou do chão foi o sucessor, o portador da unção governamental de Israel. Aqui precisamos corrigir um erro que ecoa nos púlpitos há gerações. Quando Eliseu pediu a porção dobrada do espírito de Elias, ele não estava sendo ganancioso, pedindo o dobro de poder ou o dobro de milagres por vaidade. Ele estava usando uma terminologia jurídica precisa da lei de Moisés. Em Deuteronômio 21, a lei da primogenitura estabelece que o filho mais velho, o herdeiro principal, tem direito a uma dupla porção da herança do pai para que possa sustentar a casa e dar continuidade ao nome da família. Ao fazer esse pedido, Eliseu não estava pedindo para ser um super profeta. Ele estava pedindo para ser reconhecido como o filho primogênito espiritual de Elias. Ele estava assumindo a responsabilidade de carregar o peso da casa profética de Israel sobre seus ombros. E ao deixar cair o manto, Elias assinou o testamento. O pedido foi concedido, mas observe a mudança dramática que ocorre na natureza dos milagres a partir deste momento. A história de Elias foi marcada pelo fogo, pelo juízo, pela seca e pela espada. Elias degolou profetas de Baal, Elias fez descer fogo do céu sobre soldados, Elias fechou as comportas da chuva. Ele era a representação da lei severa e do Deus que responde com trovões. Mas Eliseu, vestindo o manto da dupla porção, inaugura uma era diferente. Os milagres de Eliseu são, em sua esmagadora maioria, milagres de vida e misericórdia. Ele purifica as águas envenenadas de Jericó.
Ele multiplica o azeite da viúva para pagar dívidas. Ele ressuscita o filho da sunamita. Ele cura a lepra de Naamã. Ele multiplica pães para alimentar 100 homens. Você consegue enxergar o padrão oculto? Elias é a figura do profeta do Antigo Testamento, que aponta o pecado e traz o julgamento. Eliseu é a prefiguração de Cristo e da Era da Graça, que traz cura, ressurreição e provisão. A dupla porção não produziu mais morte, produziu vida abundante. Eliseu pegou o manto de julgamento de Elias e o usou para abrir o caminho da bênção. Quando ele chega à margem do Jordão para voltar, ele bate nas águas e grita: "Onde está o Senhor, Deus de Elias?" As águas se abrem, o milagre se repete, mas o homem é novo. A natureza de Deus não mudou, mas a dispensação mudou. A austeridade do deserto deu lugar à compaixão nas cidades. E, no entanto, a morte de Eliseu foi comum. Ele adoeceu e morreu. Mas a unção nele era tão saturada, a carga nuclear espiritual em seus ossos era tão intensa, que anos depois, quando um cadáver foi jogado às pressas dentro de sua sepultura e tocou em seus ossos secos, o morto reviveu. Pense nisso. Até os ossos de Eliseu tinham mais vida do que muitos homens vivos. A unção da dupla porção não se dissipou com a morte biológica. Ela ficou impregnada na matéria. Mas Elias, o homem que lhe deu o manto, não deixou ossos para trás. Elias levou sua biologia com ele. E é essa diferença crucial que prepara o palco para o último ato da história humana. Elias não terminou sua carreira, ele está em pausa. E o que vem a seguir é a revelação de como esse profeta antigo se encaixa nas manchetes do nosso futuro imediato. Há uma cadeira vazia. Em toda a celebração da Páscoa judaica ao redor do mundo, até os dias de hoje, uma taça de vinho é servida e não bebida, e um lugar à mesa é deixado vago. Em determinado momento do ritual, uma criança é enviada para abrir a porta da casa. Eles esperam a visita de Elias. Para o observador secular, isso é folclore. Para quem domina os códigos proféticos, isso é uma contagem regressiva. A última promessa do Antigo Testamento, registrada em Malaquias, não deixa margem para dúvidas. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Perceba a precisão cirúrgica da linguagem divina. Ele não disse que enviaria alguém como Elias, ele disse que enviaria o próprio Elias. Aqui resolvemos o enigma da imortalidade física. A Escritura afirma categoricamente em Hebreus que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Esta é a lei universal da mortalidade humana. Se Elias e Enoque subiram vivos e permanecem vivos no céu, eles seriam violadores dessa lei cósmica? Seriam eles fugitivos da morte? A resposta é não. Eles não escaparam da morte. Eles tiveram a morte adiada. Eles foram retirados do tabuleiro antes do checkmate, para serem reintroduzidos no jogo no momento mais crítico da história humana. Elias precisa voltar, não apenas para pregar, mas para morrer. A dívida biológica dele ainda está em aberto e será paga nas ruas de Jerusalém. Abra o Apocalipse capítulo 11. O texto descreve duas figuras aterrorizantes conhecidas como as duas testemunhas. Estes homens terão autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. Quem foi o homem que orou e o céu se fechou por 3 anos e meio? Elias. Eles terão poder para converter águas em sangue. Quem fez isso? Moisés. A teologia aponta que essas duas testemunhas são, muito provavelmente, Moisés e Elias retornando à terra durante a grande tribulação. Eles serão a última barreira de resistência contra o sistema do anticristo. Eles atormentarão a consciência do mundo globalizado com a verdade absoluta. E então, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os matará. Visualize a cena.
O homem que foi levado na carruagem de fogo, que foi preservado por milênios em glória, retornará para ser assassinado publicamente. O mundo inteiro verá seus cadáveres expostos na praça da grande cidade. Haverá festa, troca de presentes, celebração pela morte dos profetas. Mas o roteiro divino tem uma reviravolta final. Após 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrará neles. Eles se colocarão de pé diante das câmeras do mundo aterrorizado. E uma grande voz do céu dirá: subi para aqui. E eles subirão ao céu numa nuvem, exatamente como Elias subiu no passado. A história se repete, mas agora com o ciclo completo: morte e ressurreição. Elias, portanto, não é apenas um personagem de um livro antigo empoeirado. Ele é um viajante do tempo. Ele é um agente do passado infiltrado no futuro. A carruagem de fogo não foi um veículo de fuga para a aposentadoria eterna. Foi um transporte tático para a sala de espera de Deus. O ministério de Elias não acabou. Está apenas em intervalo. Ele já fez um breve retorno no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus sobre a cruz, provando que ele continua ativo nos bastidores da redenção. Mas o seu grande ato final ainda está por vir. Portanto, quando você olhar para os céus e pensar nos mistérios do universo, lembre-se de que há um homem de carne e osso lá em cima, esperando o sinal verde para descer mais uma vez. O profeta do fogo ainda tem uma última mensagem para entregar. E o fogo, desta vez, não será apenas um sinal, será a sentença final.